Você não pode perder. Amém. Está aí comigo em Tiago capítulo 5? Eu vou ler a partir do verso 7. Acompanhe com atenção, por favor. A palavra de Deus diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Diga comigo, a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Diga comigo, os profetas são modelo para nós. Eles falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Diga comigo, faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Diga comigo, cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Diga comigo, façam oração. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Feche seus olhos, peça ao Senhor que fale com você nesta manhã. Amado Deus de Pai, o Senhor é bondoso, o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso, e o Senhor é um Deus que está perto de nós e que ouve a nossa oração. E nesta manhã, Senhor, nós queremos clamar que o Teu Espírito Santo venha falar conosco através da palavra que o Senhor tem falado ao meu coração. Que nós possamos ser impactados por Ti nesta manhã. E que isso possa transformar as nossas vidas. Que nós possamos estar cada vez mais fazendo aquilo que a Tua palavra nos manda fazer, ó Deus. Queremos ouvir a Tua voz. E queremos obedecer ao Teu chamado em nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem se assentar, amada igreja. Glória a Deus. Desde o final do ano passado, eu tenho tido uma grande luta interior e muitas coisas, muitos sentimentos, muitos deles não de Deus e outros do Senhor, estavam impactando o meu coração e trazendo tristeza, trazendo desmotivação, aquela coisa de você acabar ficando desanimado com as coisas e falando, puxa, Senhor, mas que situação nós temos vivido. E o Senhor, ao longo desses dias, falando muito comigo sobre esse texto e outros textos que eu vou compartilhar com vocês. Aliás, eu já quero avisar que eu não vou pregar tudo que eu tenho que pregar hoje, porque não vai dar tempo. Então, eu vou começar hoje e terminar daqui a 15 dias, se o Senhor Jesus não voltar antes. Tá bom? Então, se a igreja não for arrebatada, daqui 15 dias você venha ao culto da manhã, que eu vou continuar pregando essa palavra. Combinado? Amém. Então, o Senhor estava falando ao meu coração muitas situações e
nós saímos de viagem, eu, o apóstolo, a família, e na nossa viagem o Espírito Santo me mostrou vários vídeos de pessoas que são intercessores da nação. Talvez você tenha assistido alguns desses vídeos, de pessoas que são intercessores da nação, pessoas de Deus mesmo. E a palavra que essas pessoas têm trazido para nós, igreja, você é igreja? É para nós, é para você, de que nós precisamos orar mais, de que nós precisamos estar mais envolvidos em oração. E eu ouvi vídeos da apóstola Valnice Milhomens, eu ouvi vídeos da pastora Ezenete, eu ouvi um vídeo de uma coreana que impactou muito meu coração, vou falar mais dele no finalzinho. E graças a Deus, igreja, nesses nossos 25 anos de igreja, o Senhor nos deu um ministério de intercessão forte e abençoado, liderado pela nossa pastora Cecília, e junto outros ministérios que estão ligados à oração, que é o Ministério de Cura, Libertação, Batalha Espiritual com a pastora Vilza, e o Ministério do Souza, junto com a presbítera Raquel. Graças a Deus, nós temos ao longo desses anos um momento de oração na igreja importantíssimo e muito fiel, e muito forte. Mas o impacto de Deus para nós nesta manhã é de que não apenas os intercessores devem estar orando, porque eles já fazem isso, mas é de que cada um de nós, cada cristão, precisa estar envolvido na oração. Que nós precisamos nos apegar mais. Você percebeu nesse texto de Tiago que nós lemos? Quantas vezes Tiago fala, ore, ore, ore. Se você quiser, depois pegue na sua casa esse texto, leia novamente e sublinhe toda vez que aparece a palavra oração ou orar, ou alguma coisa relacionada a isso, em 15 versículos, quantas vezes ele está falando sobre a importância de orar, e não está falando para o ministério. Você não precisa ter um chamado para isso, mas está falando para todo aquele que confia no poderoso nome do Senhor. Amém? Mas antes de continuar essa palavra, hoje é aniversário da igreja. Feliz aniversário, igreja. Alguns não deram amém, acho que não estão felizes. Então vamos lá. Feliz aniversário, igreja! 25 anos, bodas de prata. E o Senhor nos deu 3 palavras para esse ano. Eu queria pedir que colocasse para mim aqui o bannerzinho, só para nós rememorarmos aqui quais foram as palavras que o Senhor nos entregou nesse aniversário de 25 anos. Razões pelas quais você deve orar, para que essas palavras se cumpram. Porque quando Deus entrega uma palavra, é o que Ele quer fazer. Agora a gente ora para empoderar essa palavra, para que ela se cumpra, em nome de Jesus. Amém? Você está comigo? O que Deus disse para nós nesse ano? O Senhor fará cair alguns gigantes da nossa cidade. Você está pronto para ver cair gigantes? Mas para isso você precisa orar. Obrigada pelo sim, irmã. O Senhor nos chama para a libertação de muitas pessoas, libertas de opressão, de cadeias. Veremos o Espírito do Senhor fazendo coisas incríveis. Eu tomo posse. Mas para isso a gente vai ter que orar. Amém, igreja? O Senhor dará ouro e prata para alguns. Você quer ser algum desses alguns? Eu já tomei posse aqui dos alguns para mim. Faremos coisas grandes entre as nações. Essas pessoas serão sementes. Uma semente por uma, isso para salvar vidas. Uhul! Você está junto? Mas para isso nós precisamos orar. Porque essas sementes virão a partir do nosso clamor. E as salvações virão a partir do nosso clamor. Será um ano em que os níveis de milagres serão maiores. Quem quer? Veremos coisas inusitadas na igreja e fora dela, mas que acontecerão. O que está escrito no fim da frase? Acontecerão pelo clamor do seu povo. Então, essa palavra, que eu não vou terminar ela hoje, porque eu não vou correr nela, eu vou devagar e vou pregar ela em 2 dias, é para nós, nesses 25 anos. E eu já quero aproveitar que eu estou aqui falando isso,
porque é uma palavra para a igreja, porque o Senhor colocou um desejo no meu coração. E olha, amados, quem me conhece, o Senhor me conhece, sabe que eu sou devagar para muitas coisas. Eu sou muito devagar para muitas coisas. Eu não sou aquela pessoa que teve uma ideia e já põe em prática. Não. Mas nós vamos fazer porque eu sei que veio do Senhor. E eu quero convidar todos, sem exceção, todos, para estarem conosco nesse momento. Você vem se você quer, você vem se você entender que você precisa fazer parte disso. Mas todos, sem exceção, estão convidados para fazerem parte. Começaremos a partir da próxima sexta-feira, às 18 horas, das 18 às 19, para não atrapalhar se você quiser sair para jantar com a esposa, se você tiver um aniversário, se você quiser passear. Eu não vou atrapalhar a tua sexta-feira, nem o Espírito Santo. Das 18 às 19, nós estaremos aqui na igreja, todas as sextas-feiras, fazendo o nosso Shabat. Shabat Shalom, pedindo a paz do Senhor, pela nossa nação, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelas nossas vidas. O enfoque dessa oração, a princípio, é pelo país e pela cidade, pela salvação de pessoas. Vai ter o tempo que nós vamos orar por nós individualmente, mas não é esse o foco principal. O foco principal não será uma oração individualista, porque por nós já oramos no nosso dia a dia. Você já ora por você e pela tua casa no teu dia a dia. Esse dia nós vamos estar aqui para orar pela nossa cidade, pelo nosso país, amém? Então, toda sexta-feira, das 18 às 19, nós estaremos aqui na igreja para esse momento de oração. Por quê? Porque o tempo está próximo. O tempo se aproxima, o tempo da volta do Senhor está cada dia mais perto. Alguns dizem, e eu também acho, que o Senhor já saiu de lá. Ele está chegando. E à medida que esse tempo se aproxima, é necessário que a igreja ore mais. É necessário que a igreja clame mais. É necessário que a igreja se prostre nos seus joelhos mais. É necessário que nós olhemos menos para nós mesmos e olhemos mais para aquilo que está acontecendo ao nosso redor e possamos interferir naquilo que está acontecendo ao nosso redor. E essa interferência, amados, ela pode se dar de muitas maneiras, mas a mais poderosa que existe é quando nós entramos na presença do nosso Pai, para clamarmos a Ele, que Ele estenda a sua poderosa mão e que Ele atue e faça aquilo que Ele quer e que Ele precisa fazer. É interessante porque Tiago diz aqui, né? Sejam pacientes até chegarem os frutos. Fortaleçam o seu coração na expectativa da volta do Senhor Jesus. Não julguem uns aos outros. Tenham como modelo os profetas. E aí ele cita Jó como modelo de paciência. Sejam fiéis naquilo que vocês falam. O que é sim, o que é não, e o que passa disso vem do maligno. Aliás, o próprio Senhor Jesus nos disse, né, que o maligno é o pai da mentira. E o que a gente mais vê atualmente no nosso meio é mentira. E nós, como cristãos, precisamos estar posicionados na verdade. Então, o que eu falo tem que ser. Se é sim, é sim. E se é não, é não. Enquanto nós, igreja, não nos posicionarmos de fato ali, com comprometimento mesmo, pela verdade, nós estaremos jogando o jogo do maligno. Porque hoje no Brasil o que mais existe é o quê, amados? Mentira. Sim ou não? E aí, ele começa a falar sobre oração, e ele cita um exemplo, que é o exemplo de Elias. E o Senhor falou muito comigo sobre a questão de Elias. E eu gosto muito desse versículo 17, esse versículo é um versículo que fica muito na minha mente, no meu coração. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos.
E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. E toda vez que eu leio isso, e leio que Elias era alguém como nós, e como eu disse para você, né, eu estava num conflito interior muito grande, por conta de todos os acontecimentos do final do ano passado e o começo desse ano. Nesse meu conflito interior, eu olhava e pensava, Elias era como eu sou. Elias também tinha os seus conflitos interiores. Elias tinha um momento que ele parava e dizia assim, Deus, por que o Senhor está permitindo acontecer isso na nossa nação? Elias tinha um momento que ele parava e dizia, Deus, julga tudo isso de errado que está acontecendo. Deus, coloca a tua poderosa mão. E Elias era um homem de oração. É interessante, amados, porque Tiago cita aqui, nesse texto, a primeira situação em que Elias é citado na palavra de Deus. A primeira, diga comigo, a primeira. A primeira situação onde o nome de Elias aparece, é essa que Tiago está citando aqui. Quando ele orou com instância, com insistência, ele perseverou, ele orava sempre por aquilo. No caso de Elias, era um juízo. E aí eu preciso situar você na história. Então, abra comigo em 1 Reis, capítulo 17. Abriu 1 Reis 17? Não sabe onde está 1 Reis? Pega Salmos e vai voltando para trás. Tá bom? Tem Samuel, em seguida tem Reis. 1 Reis, capítulo 17. Aqui em 1 Reis 17, a palavra começa a falar sobre Elias. E para te situar no contexto histórico, no capítulo 16, do verso 29 até o finalzinho, fala o rei que governava na época de Elias. Era a nação do norte, a nação de Israel, não era a nação do sul, Judá, era a nação do norte. E a nação do norte, desde que Israel se separou de Judá, só teve reis ímpios, só teve reis que não buscaram ao Senhor, e era um pior que o outro, literalmente. E quando a pessoa que escreveu a palavra de Deus, aqui esse texto bíblico, escreve aqui, diz que quem começou a reinar naquela época era um rei chamado Acabe. E esse rei Acabe foi terrível, horrível, péssimo, não podia ter pior. Era o ruim do péssimo. E esse Acabe, ele conseguiu se casar com uma mulher chamada Jezabel, que era filha de um rei de uma nação vizinha, os Sidônios. E essa nação vizinha servia a um deus chamado Baal. E porque Acabe se casou com Jezabel, a filha do rei da Sidônia, lá que servia Baal, ele construiu um templo para Baal. E toda a nação começou a servir a Baal junto com eles. E a coisa só estava piorando. E então chega Elias, aí no capítulo 17. Amados, a nossa vitória na oração, ela vem a partir da nossa luta. Não sei se você entende o que eu estou querendo dizer com isso, mas eu vou tentar te explicar. Ninguém precisa orar se não está tendo luta. Para que você vai orar se você não está lutando por nada? A nossa vitória na oração, ela vem a partir da nossa luta. A partir do momento que você não se conforma com aquilo que está acontecendo, seja na tua vida pessoal, no teu casamento, com teus pais, com teus filhos, seja no teu trabalho, ou seja no teu país, na tua cidade. A partir do momento que você entende que você está numa luta, e você decide se envolver nela de alguma forma, nós como cristãos podemos e devemos nos envolver nela através da oração.
Elias, enquanto profeta, ele via a coisa piorando na nação dele, e ele decidiu interferir. Sabe como? Diga para o seu irmão, orando. Diga para o seu irmão, nós precisamos orar mais. Sabe por quê, amados? Porque a nossa oração tem poder. A nossa oração tem poder. E aí no capítulo 17, então, verso 1 diz: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. É muito interessante, porque ele não diz assim, segundo a palavra de Deus, Israel está longe dos caminhos do Senhor, Israel tem negado o Senhor, então, segundo a palavra do Senhor, eu digo que os céus irão se fechar. Deus me disse que os céus vão se fechar. Não, não foi isso que ele falou. Ele falou assim, eu estou dizendo, porque a nação está longe do Senhor, eu estou dizendo, os céus vão se fechar. Agora, ele humanamente falando, era como nós. Você tem poder para fechar o céu? É você que define quando chove e quando não chove? Não, nem eu. Que ousado, né? Que ousado esse Elias. Ele era nervoso. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E quando você começa a ler esse capítulo 17, eu vou ficar só nele hoje. Quando você começa a ler aqui esse capítulo 17, você vai ver que a situação só ia piorando. A situação só ia o quê? A gente, amados, eu sou assim, não sei você. Eu coloquei assim no coletivo, mas eu sou assim, não sei você. Eu acho que eu vou começar a orar e todas as coisas vão ficar melhores. Aí a gente se frustra. Não, você não, eu. Aí eu me frustro, porque nem sempre as coisas melhoram. Elias começou a orar para não chover, e ele insistiu nessa oração 3 anos e meio. O que acontece numa nação se ficar seca 3 anos e meio? Fome. Deus disse para Elias assim, Elias, já que agora está em fome, porque você orou, então agora você vai ficar lá perto de um ribeiro de Querite, fica lá, eu vou mandar corvos te alimentarem. Você consegue imaginar essa situação? Usa a tua imaginação. Você sentadinho do lado do ribeiro, de repente passa um corvo e cai um pedaço de pão do teu lado. Opa, pão. Aí passa outro corvo e cai um pedaço de carne. Ah, pastora, mas estava sujo. Amado, na hora da fome, vai com terra e tudo. Mas a coisa só podia piorar, amém? Então, o ribeiro secou. E quando o ribeiro secou, Deus fala para Elias agora, que você está orando para continuar sem chover, você vai lá para Sidom e vai ter uma viúva lá, que vai te sustentar. Você vai encontrar ela lá. Elias foi até Sarepta, o nome da cidade, chegou na porta da cidade e sentou lá. Esse profeta ele andava sentando bastante. Ele sentou lá na porta da cidade e daqui a pouco vem uma viúva pegar água. E aí ele, moça, você pode me dar um pouquinho de água? Pegou a água, bebeu. Moça, você pode me trazer um pedaço de pão? Ah, não vai dar. Porque o que eu tenho é para fazer uma última porção para mim e para o meu filho, e depois disso a gente vai morrer. Moça, vamos fazer o seguinte, se você fizer um pãozinho para mim, eu quero declarar sobre a tua vida que o pão não vai te faltar. Você acredita nisso? A moça acreditou. Também porque ela não tinha solução, né, amados? Porque se ela não levasse o pãozinho para Elias, ela ia mesmo morrer em seguida, que ia acabar o pão dela. Quer dizer,
Um pouco a mais, um pouco a menos antes de morrer, tudo bem, eu divido meu pão com você, quem sabe dá certo a tua palavra. E lá foi o profeta. E viveu na casa da viúva algum tempo. Só que a coisa só piora, né, amados? Porque o filho da viúva ficou doente e morreu. E Elias está lá, morando com a viúva. E a viúva olha para ele e fala: o que você veio fazer aqui? Me mostrar que eu sou pecadora? Elias catou o menino, levou para a cama lá e começou a orar. Ele falou: Deus, agora é greve de fome, eu vou orar aqui, jejuar o tempo que precisar, mas o Senhor vai mudar essa história. E diz que por 3 vezes ele deita em cima do menino. E eu quero ler esse último versículo com você para te desafiar. Está comigo aí em 1 Reis 17, verso 21, diz assim: e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor. Ele fez o quê? Clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Agora eu quero que você leia comigo o começo do verso 22, bem alto. Leia comigo. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. E então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Vou parar aqui, amados, porque eu quero que você seja desafiado nesta manhã a vir orar. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas, e orou por instância, e por 3 anos e meio não choveu. E as coisas não melhoravam, mas Deus o sustentou. Até chegar no momento dele ver uma ressurreição acontecendo na frente dele. Eu digo para Deus assim: Deus, eu quero ver os teus sinais e as tuas maravilhas. Deus, eu quero ver o teu poder. Deus, eu quero ver a tua glória se manifestando entre nós. E muitas vezes eu pergunto para Deus: Senhor, por que a gente ainda não vê tudo que o Senhor quer fazer? Olha lá as palavras proféticas que estão lançadas sobre nós. Diga para o seu irmão: precisamos orar mais. Vamos ficar de pé? Como eu te disse, daqui a 15 dias eu vou continuar essa palavra, tá bom? Se Jesus não voltar, você venha. Se ele voltar, eu vou estar lá no céu, você não precisa vir. Não, você vai estar lá também. Feche seus olhos. Eu quero que você fale com Deus agora e pergunte ao Espírito Santo o que esta palavra tem a ver com a sua vida. Elias não estava pedindo coisas para ele. Elias estava pedindo pela nação dele. A questão de Elias não era orar por si e pela sua casa. A questão de Elias era orar pelo seu povo. O vídeo da coreana que eu vi, ela estava ensinando como a Coreia do Sul foi impactada por um movimento de oração. E a história da Coreia do Sul mudou por completo, porque o povo de Deus, a igreja, se levantou para orar pela sua nação. E uma das coisas que ela fala nesse vídeo que impactou meu coração é que eles, em todas as orações deles, eles só começavam orando pelo país deles.
eles nunca começavam orando pelas suas necessidades pessoais. Porque se o país onde vivemos for abençoado, nós seremos abençoados. Como queremos ser abençoados se o nosso país não está abençoado? Eu quero sugerir a você que você comece a fazer isso na tua oração. Cada vez que você se propuser a orar por alguém ou por você mesmo, comece orando pelo teu país. Queremos ouvir a tua voz, Espírito. Os grandes avivamentos começam a partir de movimentos de oração. Os grandes avivamentos, eles não vêm porque existe um ministério de intercessão fiel, mas porque existe uma igreja fiel que ora. Existem palavras para a nossa igreja nesses 25 anos, de milagres e de salvações, mas isso vem pelo clamor. Quero orar com você nesta manhã. Eu gostaria que, se você quer fazer parte disso, você levante uma das suas mãos ao Senhor. Você não está levantando sua mão para mim, você está levantando sua mão para o Senhor. E que você diga para Ele: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer parte disso. Amado Deus e Pai, nesta manhã nós estamos sendo impactados pela Tua palavra neste lugar. Ah, Senhor, como Elias, tomados pelos mesmos sentimentos de indignação, tomados pelos mesmos sentimentos, talvez de impotência, talvez de desânimo, de tristeza. Eu não sei quais eram os sentimentos de Elias, mas eu sei quais são os meus sentimentos, e eu sei que os teus filhos sabem quais são os sentimentos deles mesmos. Pai, tomados pelos mesmos sentimentos, nós nos negamos a ficarmos parados, olhando as coisas irem para o caminho que nós não queremos que elas vão. Nós estamos aqui nos sentindo impotentes enquanto pessoas, mas estamos aqui entendendo que o Senhor é Deus sobre os céus e a terra. O Senhor é o vencedor, o Senhor é o imutável, o Senhor é o todo-poderoso, o Senhor é o grandioso, e o Senhor é o Deus que opera, ouvindo a voz do teu povo e agindo. Oh Senhor, eis-nos aqui, aleluia. Queremos, como teu povo, como tua igreja, nesses 25 anos de Igreja Resgate, mudar, Senhor, a nossa história e mudar a história da nossa nação através do clamor. Queremos nos curvar diante de ti, seja na nossa casa, seja no nosso dia a dia, seja aqui nesta casa de oração, que seja onde o Senhor quiser, que nós possamos, como diz a tua palavra, levantar mãos santas para declarar o teu poder sobre esta terra e para ver, ó Deus, o teu mover sobre esta terra. Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer entre nós? Espírito Santo, o que o Senhor está desejoso de fazer neste lugar? Qual é a palavra que o Senhor tem para a tua igreja neste tempo? Como o Senhor quer ver a tua igreja se levantando sobre esta cidade? Senhor, nós vivemos há poucos dias algo que nós entendemos que Araraquara tem um lugar especial na história da nossa nação. Isso não é por acaso, nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque o Senhor nos plantou aqui, e neste lugar nós queremos fazer a diferença para que o teu nome seja conhecido e para que pessoas, como aquela viúva disse para Elias, pessoas possam dizer: agora eu sei que o teu Deus é o Deus verdadeiro, porque Ele ouviu a tua oração e porque Ele agiu fazendo aquilo que ninguém pode fazer. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui como igreja, para começarmos algo na tua presença.
que o Teu Espírito não nos deixe ficar quietos, que o Teu Espírito não nos deixe ficar parados, que o Teu Espírito não nos deixe ficar à toa, como se não fosse conosco, mas que o Teu Espírito nos incomode, porque queremos clamar a Ti. E nesta hora, como igreja reunida, oramos pela nossa nação. Ah, Deus, choramos pela nossa nação, que tem sido todos os dias entregue aos demônios, que tem sido todos os dias consagrado ao Deus deste mundo. O nosso coração está triste e enojado por tudo aquilo que temos visto. Choramos pela nossa nação, pedimos perdão pelo pecado da nossa nação, choramos pela nossa cidade, pedimos perdão pelos pecados da nossa cidade, e clamamos que o Senhor, que é um Deus misericordioso e compassivo, justo, longânimo, assaz benigno, e é o grande Rei acima de toda a terra, que coloca reis e tira reis, que o Senhor traga a Tua resposta para este tempo, para o Brasil. O Senhor disse que cairiam principados de corrupção e de mentira neste país, e nós queremos mesmo que eles caiam, e nós declaramos eles cairão em nome de Jesus. O Senhor disse que passaria o nosso país a limpo, e nós declaramos que a Tua palavra é a verdade, e que aquilo que o Senhor disse vai se cumprir, e que nós vamos clamar para que o Brasil seja redimido de toda essa maldade, de toda essa imundícia. Abençoa a nossa nação e muda a história da nossa nação. É o que nós clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Aplaude ao Senhor, Ele é digno. Glória a Deus. Queria fazer uma última oração só para nos despedirmos. Apóstolo, você quer falar alguma coisa? Não? Amém. Amém. Hoje à noite nós teremos um culto especial aqui na igreja. Se você quiser vir para a unção dobrada, você vem à noite também. Nós teremos um profeta, como é o nome dele mesmo? Rony, profeta Rony, ele é lá do Paraná. Ele estará entre nós e trará uma palavra do Senhor. Então, se você quiser vir, vem à noite também. E teremos unção de diáconos no culto de hoje à noite. Com certeza vai ser uma grande bênção, você está convidado. E se essa palavra tocou o teu coração, sexta-feira nós estaremos aqui às 18 horas para orarmos. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença entre nós. E te agradecemos pela Tua palavra entre nós. Ó Senhor, leva-nos para uma semana de vitória, de paz, de alegria. Uma semana de desafios e uma semana em que possamos orar mais. E que a Tua graça, a Tua paz e o Teu poder esteja sobre as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Aleluia. Deus te abençoe. Feliz aniversário. Um ótimo dia para você. Pegue sua revista na saída, amém? Por favor, os oficiais, peguem as revistas, fiquem na porta. Pode levar para dar para outras pessoas. Pegue sua revista. Deus te abençoe.